Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Nós estamos gravando agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, aula que acontece no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 20 horas. No período da pandemia, e ainda mesmo com alguns cursos já voltando a casa, o curso do Livro dos Espíritos, por ter muitas pessoas no grupo, temos dois grupos aí na faixa de 70 pessoas, então nós optamos por continuar gravando as aulas, provavelmente até novembro, aí, até o final do ano de curso. Depois, em dezembro e janeiro, a gente dá uma parada e provavelmente voltaremos com o curso de O Livro dos Espíritos presencial no finzinho de janeiro, começo de fevereiro. Nós estamos estudando hoje o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E vamos agora entrar no item 2 do capítulo 9, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, a influência oculta dos Espíritos aí, as pessoas sempre perguntam isso, Os Espíritos influenciam e tal? Então, vamos estudar um pouco isso. A questão 459, provavelmente, se você é espírita já há algum tempo, já ouviu palestras, comentários, você já ouviu essa questão várias vezes, Eu cito mais uma centena de palestrantes citam essa questão, ela é muito conhecida no meio espírita. Kardec pergunta o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Vocês lembram da resposta? Nesse sentido, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, os espíritos falam, olha, se eles influem, vocês não imaginam o quanto, Frequentemente são eles que dão aí os caminhos que vocês devem seguir. Aqui estamos falando de espíritos de um modo geral. Agora, vamos tentar entender tipo de influência cada espírito promove. Eu estou aqui gravando uma aula, você agora está assistindo essa aula. Tem espíritos conosco? Sim. Esses espíritos estão tentando nos influenciar? Provavelmente. Vamos imaginar que nesse exato instante comigo, no exato instante que você esteja assistindo contigo aí, estejam vários espíritos. Alguns espíritos bondosos, nosso anjo da guarda, espírito protetor, mas também alguns espíritos que são inimigos do passado, que não querem ver a gente andar na linha, se ajustar aí. Eles vão tentar influenciar, mas no momento em que eu estou sintonizado com o estudo no bem, estou buscando aprimorar os meus conhecimentos, as minhas ações, meus sentimentos, nenhuma influência negativa vai chegar até mim. A hora que eu deslizar, aí eles conseguem brechas, como veremos. Então, o tempo todo eles estão tentando nos influenciar. Se vão conseguir, depende de nós, não é? Na questão 460, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Sim, o tempo todo. O tempo todo a gente pensa, claro, os nossos pensamentos, o que vem do nosso arquivo pessoal, dessa vida, de outras vidas, mas também os espíritos estão sugestionando, sugerindo pensamentos bons e não tão bons. Na questão 461, a pergunta é a seguinte: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Nos cursos de mediunidade a gente fala muito isso, Quando um pensamento é sugerido, é como se nós estivéssemos ouvindo uma voz, nos falando alguma coisa ali. Mas isso é variável, falando aqui como médium, como alguém que trabalha na formação de médiums, dirige reuniões mediúnicas, a gente sabe que mesmo médiums experientes às vezes tem essa confusão. Falou, puxa, eu vim para a reunião pensando muito em tal pessoa, tal coisa que aconteceu, por exemplo, uma pessoa que desencarnou, e aí começou a reunião e eu comecei a ter a sensação de que esse espírito estava aqui, mas eu nem dei a comunicação porque não sei se era da minha cabeça. Perceba, médiuns experientes às vezes até brecam
porque pode acontecer mesmo essa confusão. Mas via de regra, com o passar, né, dos anos trabalhando com mediunidade, a gente vai distinguindo com mais clareza o que é pensamento nosso e o que é dito pelos espíritos. Às vezes a gente tem clareza absoluta, né, até porque nós não sabemos aquela informação. E os espíritos então chegam, no meu caso, pela vidência, né, eu vejo o espírito ali na minha frente falando alguma coisa, não tenho dúvida nesses casos que é um espírito me dizendo. Mas no transcorrer do dia a dia aí, às vezes a gente tem algum pensamento, puxa, será que isso veio do meu arquivo pessoal ou foi sugestão, né, de algum espírito? Temos essa dúvida sim. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmo? Não, né? Da mesma forma que qualquer outro homem encarnado, pessoa encarnada. Às vezes tiramos do nosso arquivo pessoal e às vezes o espírito sugere. Mas ele é inteligente, sim. E às vezes o espírito escolhe ele justamente por isso. Fala, eu vou falar alguma coisa aqui que ele vai entender e vai conseguir transmitir. Se falar para alguém que não tem a menor condição, né, de entender aquilo, como que a pessoa irá transmitir? Na questão 463, Kardec pergunta: disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Não. Porque se eu sou um espírito encarnado que sou desequilibrado, meu primeiro impulso às vezes é mau, né? Se eu sou um espírito encarnado equilibrado, normalmente o meu primeiro impulso é bom. O primeiro impulso geralmente é do nosso arquivo pessoal, mas nem sempre ele é bom, né? Porque pode ser que eu não tenha, né, condições de ter sempre impulsos bons. Às vezes é justamente o contrário, né? Tem um impulso ruim, mas os bons espíritos começam ali sugestionar tal, e eu me acalmo, acabo não fazendo isso. Mas também o contrário pode acontecer. Tem um impulso bom e os maus espíritos que não querem que eu faça aquilo podem me sugestionar a não fazer. Vai depender de como eu sintonizar aí. Na questão 464, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Essa é uma aula do curso de mediunidade, né? A gente tem que ter muito cuidado. Os bons espíritos, eles nos orientam, mas eles não nos bajulam, né? Já vai ter uma questão confirmando isso. Então, cuidado, né, com espíritos bajuladores. Quando o espírito nos manda estudar, quando o espírito nos manda modo de dizer, tá? Quando ele nos sugere que nós façamos o bem, quando ele pede para que nós tomemos as nossas decisões, esses são bons espíritos. Eles não decidem por nós, eles nos sugestionam, pedem para que a gente faça as coisas dentro daquilo que a doutrina orienta, né? Então, deixa eu pegar um exemplo aí da pandemia. Pessoas, poucas, a maioria das casas espíritas, a grande maioria, foi muito consciente, mas a gente fica sabendo de um caso ou outro. Eu sou dirigente da USE Regional Ribeirão Preto, então a gente coordena 250 casas espíritas, né? Então a gente fica sabendo de alguns casos aí. O espírito se comunicou e mandou a gente abrir a casa espírita, que não pode fechar. Gente, plena pandemia, com a transmissão, né, da doença como estava, inclusive com leis proibindo isso, nenhum espírito superior vai fazer isso. Nenhum espírito responsável vai fazer isso. Os espíritos vão dizer que tem que fazer o bem, sim, mas eles não vão dizer para que nós façamos o bem de forma irresponsável. Devemos fazer o bem sempre, antes, durante, depois da pandemia, sempre de forma responsável. Cuidado, né, com sugestionamentos que ferem, inclusive, a lógica. Na questão 465, deixa eu ver, na 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para levar para o time deles, né, para fazer a gente sofrer como eles estão sofrendo. Na 465A, isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas é assim, né? Por exemplo, se eu sou um usuário de drogas,
eu tento trazer as pessoas, vai diminuir a minha dor, meu problema? Não vai, mas é como se eu tentasse cooptar pessoas, como se mais gente fazendo daquele jeito me desse a sensação de que não é tão errado assim, não é? Então, infelizmente, temos esse comportamento no mundo encarnado, não é diferente entre os espíritos. A última questão dessa parte da aula é a 465b. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Todo tipo de sofrimento que decorre da nossa inferioridade, né? Todo tipo de dor que nós, por exemplo, podemos sofrer por ciúmes, por egoísmo, por avareza, típicas situações de espíritos imperfeitos. Então, se já temos essas características, eles muitas vezes só dão um empurrãozinho.